Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E vocês pediram e neste vídeo vamos entender o que é e como funciona o ISO 222. Então, para ajudar o canal, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo. Atualmente, o Sistema Global de Pagamentos não possui um padrão único para a troca de instruções de pagamento entre instituições financeiras locais e estrangeiras. Os limites fragmentados entre os sistemas diminuem a interoperabilidade em cada interseção, criam atritos e aumentam custos para todos os membros. A ISO 222 fornecerá uma série padronizada de regras e práticas para melhorar consideravelmente os pagamentos locais, regionais e internacionais, com muitos benefícios para a indústria. A ISO 222 é um padrão internacional para a troca de mensagens eletrônicas entre instituições financeiras via SWIFT. Mas o que é isso? Segundo o site oficial, a SWIFT é uma comunidade mundial de instituições financeiras cujo objetivo é ser líder em soluções de comunicações que permitam a interoperabilidade entre seus membros, suas infraestruturas de mercado e suas comunidades de usuários finais. E aqui eles explicam que, de acordo com o cronograma de adoção acordado com nossa comunidade, o SWIFT permitirá mensagens ISO 222 para pagamentos internacionais e negócios de relatórios de caixa a partir de agosto de 2022, com base no opt-in, e novembro de 2022 para disponibilidade geral. Haverá um período de coexistência de 3 anos para MT e MX, permitindo que os adotantes iniciais se beneficiem dos dados mais ricos e estruturados da ISO 222 e que outros bancos adotem em seu próprio ritmo. Facilitaremos a interoperabilidade de MX para MT com nosso serviço central de Inflow Translation. Ok, Brunella, mas o que é MT e MX? No momento, todas as mensagens rápidas são classificadas como mensagens MT, ou seja, tipo de mensagem de texto. Isso é seguido por um número de 3 dígitos que denota a categoria, o grupo e o tipo da mensagem. As mensagens MT são estruturadas por meio do padrão ISO 15022, que o padrão ISO 222 pretende substituir. As mensagens compatíveis com o ISO 222 são chamadas de mensagens de formato MX. O MX ISO 222 foi desenvolvido no início dos anos 2000, mas as mensagens MT ISO 15022 ainda continuam sendo o tipo mais comum de mensagem SWIFT. A adoção obrigatória da MX ISO 222 deve ocorrer em várias etapas. Os pagamentos transfronteiriços de alto valor na União Europeia passarão pela primeira vez para a ISO 222 em novembro de 2022, particularmente os pagamentos envolvendo o sistema Target 2, que é o sistema de liquidação financeira em tempo real usado pelos bancos centrais do Eurosistema. O Federal Reserve dos Estados Unidos fará a transição completa para a ISO 222 até novembro de 2023. O antigo sistema de mensagens MT ISO 15022 continuará a ser usado parcialmente até 2025, após o qual a grande maioria das mensagens MT ISO 15022 não será permitida. A SWIFT acredita que, se os prazos atuais forem cumpridos, 79% dos pagamentos de alto valor por volume e 87% dos pagamentos de alto valor por valor utilizarão o sistema de mensagens ISO 222 até 2023. Embora essa especificação possa parecer uma atualização extremamente técnica, com pouco impacto no cliente ou investidor bancário médio, ela fornecerá uma variedade de benefícios importantes, pelo menos para as instituições que a utilizam.
E alguns desses benefícios podem chegar a tarifas bancárias mais baixas para os consumidores. Dito isso, a ISO 222 mudará drasticamente a forma como os bancos se comunicam, aumentando a quantidade de informações que podem ser comunicadas e melhorando a interoperabilidade. Embora possa parecer muito complexo, esse ISO é simplesmente um tipo mais detalhado de protocolo de mensagens financeiras que deve permitir que bancos e instituições financeiras evitem fraudes e interoperem com mais facilidade. Além de mudar o setor de serviços bancários e financeiros tradicionais, a migração das mensagens SWIFT tradicionais, chamadas de mensagens MT, para a ISO 222 também pode impactar drasticamente o setor de criptografia. Especificamente, as moedas que atendem ao padrão podem ser adotadas mais rapidamente no sistema financeiro tradicional. Além disso, se criptomoedas de grande capitalização como Bitcoin ou Ethereum forem integradas ao sistema SWIFT e receberem números ISO oficiais, isso poderá mudar radicalmente a maneira como os ecossistemas de criptomoedas e moedas fiduciárias coexistem. Alguns dos benefícios mais impactantes da adoção da ISO 222 incluem maior interoperabilidade com suporte a alfabetos não latinos. As mensagens podem ser agrupadas com base em componentes de dados de diferentes métodos de pagamento. As mensagens também podem ser usadas para uma ampla variedade de propósitos, incluindo pagamentos domésticos, pagamentos internacionais, pagamentos de alto valor, ACH e pagamentos em tempo real. O aumento da qualidade e automação dos dados levará a métodos mais fáceis de detecção de fraudes e menos ações humanas e mais automação podem levar a maior precisão. No entanto, existem algumas desvantagens na especificação ISO 222. Especificamente, muitos bancos podem não ter a tecnologia para migrar facilmente para o padrão, e isso pode levar a custos adicionais, o que significa que muitos bancos podem não cumprir os prazos de adoção agressivos desse ISO propostos pela SWIFT. Embora possa ser difícil ou impossível para criptomoedas como BTC e ETH se tornarem compatíveis com a ISO 222, isso não significa que elas serão necessariamente deixadas de fora do novo sistema de mensagens. Se essas moedas se tornarem compatíveis, elas poderão receber códigos ISO, o que permitiria que elas se integrassem potencialmente aos sistemas de mensagens do Banco Central e aos bancos de dados das principais empresas financeiras, como Visa e Mastercard. A ISO define padrões para moedas fiduciárias sob a ISO 4217. Esse padrão 4217 tem sido usado para pagamentos bancários globais e mercados de ações desde 1978, quando foi codificado pela primeira vez. De acordo com o padrão, cada moeda é representada por 3 letras, USD para dólares americanos, EUR para euros e assim por diante. Isso facilita as transações internacionais e diminui o risco de erros. Se um usuário do banco transferir $500 para outro usuário do banco, ele usará automaticamente os padrões decididos pela lista de códigos de moeda ISO 4217, que define o dólar americano como USD. Além dos códigos de moeda, a ISO também atribui códigos ISIN, International Security Identification Number, a títulos incluindo ações, títulos e derivativos. Neste post, lemos que o método de definição do código existente levanta problemas para a codificação de criptografia, porque muitos códigos de criptografia entram em conflito com os códigos de países existentes. Por exemplo, considere o XBT, o código ISO não oficial para o Bitcoin.
O X denota que nenhum país está associado ao ativo, semelhante aos códigos para o ouro XAU e prata XAG. Mas o BT, que representa Bitcoin, apresenta um conflito porque já representa oficialmente o botão na ISO 4217. O gráfico a seguir mostra algumas maneiras pelas quais os códigos de criptografia podem entrar em conflito com os identificadores de moeda ISO 4217 atuais. Para que as criptomoedas sejam classificadas como moedas legítimas pela ISO, elas precisam estar em conformidade com os novos padrões dos sistemas financeiros globais e ter um código ISO que não entre em conflito com os códigos existentes. Atualmente, uma variedade de criptomoedas está em conformidade com a ISO 222. Duas criptomoedas não são apenas compatíveis com o ISO 222, elas são membros do ISO 222 Standards Body. Essas moedas são Ripple e Stellar Lumens. O Ripple é o primeiro dos dois a ser adicionado a esse corpo, abrindo a padronização para a tecnologia de contabilidade distribuída. A Stellar faz parte desse corpo por meio da IBM, que usa a Stellar para fundamentar sua operação de emissão de stablecoin. Outras criptomoedas compatíveis com a ISO 222 incluem XDC, IOTA e Algorand. O que une todas essas criptos e as diferencia das criptos não compatíveis é seu foco em simplificar as transferências bancárias internacionais. Como tal, eles são alguns dos primeiros a adotar o padrão ISO 222, visto que está crescendo rapidamente no apoio das instituições. Além destas 5, há mais 3 criptos que supostamente estão em conformidade, mas essas criptos ainda não estão oficialmente listadas. Essa lista inclui Hedera Hashgraph, Quant e Cardano. Aqui eu serei muito sincera com você. Eu encontrei vários sites replicando esta informação sobre projetos que se enquadram na ISO 222, mas nenhum deles revela a fonte da informação. Procurei exaustivamente essa lista no site da Swift, porém sem sucesso. Tanto é que há rumores que Agabar e ADA se enquadram, mas ninguém dá certeza sobre isso. O único que me arrisco a confirmar é a Ripple, pois como você pode ver aqui, ele é mencionado. Eu acho importante ser transparente com você. Isso não significa que os outros não se enquadrem. Eu procurei muito, mas talvez só não dei sorte. Caso você encontre um documento oficial com essa relação, deixe aí nos comentários e ajude a comunidade de criptos a crescer ainda mais. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau!